Estamos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o ex-deputado Luiz Martins, do PDT. E ele foi o autor de uma lei dando gratuidade aos idosos de 60 anos. Só que não foi aceita, mesmo aprovada, ela não foi aceita, não foi cumprida pelos empresários. E ficou assim, até que agora, novamente, foi aprovada a lei como autoria de outro deputado. E gostaríamos, então, dessa explicação ao deputado. A explicação é simples. O Estatuto do Idoso, que é a lei federal, falava a partir de 60 anos, mas era 65. O único estado que não tinha a partir de 60 era o estado do Rio de Janeiro. E eu propus há 5 anos essa lei, reduzir a idade para 60 anos. O que aconteceu? O governador daquela época, o governador Pezão, vetou a lei no transporte intermunicipal, que é onde a gente pode legislar. E aí veio para a Assembleia e eu derrubei o veto nessa casa. Aí o governador arguiu a inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça aceitou a arguição da inconstitucionalidade, sendo favorável ao FETransporte. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, a lei só não vale para o transporte intermunicipal, daqui para Maricá, daqui para Campos. Então, a alteração que teve nessa casa não mexe com isso, é muito mais profundo. Pode ser metrô, que eu entrei, placas, mas isso não foi sancionado ainda. Então, nós trabalhamos, eu trabalho pela questão do idoso. Tem um fake news rodando na internet, falando que a partir de 57 não é verdade, é a partir de 60. Essa lei só não pode no transporte intermunicipal. A partir de 60 vale em todos os locais. Teatro, todos na fila do banco a partir de 60, que é uma lei da minha autoria. Sim, deputado, meus parabéns pela lei, mas as empresas resistiram muito. Resistiram, né? Fizeram lá o seu papel junto ao Tribunal de Justiça, que mantiveram a inconstitucionalidade da lei. Agora, é estranho, deputado, por exemplo, que pela Constituição, os idosos de 65 anos têm gratuidade no transporte. Acontece que uma lei lá, um projeto, o deputado Paim, que nada falava de alteração, entrou, né, na Câmara Federal, entrou como lei, como projeto-lei, e saiu limitando em ônibus de uma porta, que seria o especial, ou ônibus nessas condições, como vetado para o idoso. E isso eu fui questionar ao senador, questionei aqui e ali, mas não tem resposta. Né? Continua, mesmo sendo contra a Constituição, porque essa lei do então deputado Paim foi aprovada, mas é inconstitucional e continua válida. Ninguém chega a arguir. A gente luta aqui, a gente sabe das forças que tem, que não são ocultas, né? Cada um busca seu interesse. Por isso que limitaram o ponto de uma porta, como fizeram as dificuldades aqui. Mas o nosso papel no parlamento é continuar lutando pelos idosos, pela população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas principalmente no caso do senador Paim, pelo Brasil. Mas isso é uma luta que a gente não pode desistir. Eu acho que é a força do nariz contra o mar, mas vamos lutar. Sim, o senador Cajuru, eu coloquei essa questão para ele, e ele, então, fez um projeto-lei pelo Senado, né, alterando essa condição de uma porta. Ora, a Constituição não fala em porta. Não fala, é verdade. E essa lei cita ônibus especial, mas sem qualificar o que é especial, que é uma coisa terrível. Eles teriam de qualificar, de falar o que é especial, né? Ou da mesma linha, fazendo percurso paralelo. Isso é um problema do empresário. Verdade. O que uma lei vai se fazer para solucionar um problema de empresário? Mas é para dificultar, né? A gente conhece esse país, a gente conhece a história e a gente dá argumentos para o judiciário, que às vezes faz o papel do legislador
tem uma interpretação diferente que a população precisa. O que nós precisamos, na verdade, no estado do Rio de Janeiro, é atender o idoso a partir dos 60 anos. E que o Estado também cumpra com suas obrigações. Quando tem gratuidade do estudante, ele tem que pagar o empresário. Essa coisa também é verdadeira. Eu não estou defendendo o empresário, estou defendendo o cidadão. Se tem gratuidade, o município, o Estado tem que repassar o que deve às empresas. Que ninguém é motorista de ônibus de graça, trocadores, eles diminuíram, acabaram, ninguém trabalha como mecânico, ninguém roda sozinho. O que a gente tem que ficar atento, como parlamentar que foi, como outros, é defender o cidadão, e principalmente os idosos. E o Estado cumprir com as suas obrigações, os portadores de deficiência, pagar as empresas de ônibus, para que a gente tenha condições reais de um transporte decente para a população. Deputado, Luiz Martins, ainda chama assim em respeito à sua atuação, à sua pessoa. Veja bem, para isso tem necessidade do povo saber votar. Claro. Porque, por exemplo, nós tivemos o governador Pezão. Ele manteve atrás o repasse que tinha para fazer para os asilos e LPIs. E manteve por tempo que realmente chegou a prejudicar muito o idoso e nos asilos. Então, como uma pessoa tão insensível assim repete, parece uma perseguição ao idoso, Verdade. né? E parece que tem menos resistência política. Por isso, eu trabalho no segmento do idoso, no site Ideal da Terceira Idade, e agradeço muito a sua atuação parlamentar em prol do idoso. Acho que o trabalho que vocês da Ideal fazem é fundamental. Na época que eu não tinha 60 anos, eu brincou que eu estava legislando em causa própria. Mas todos nós vamos envelhecer, a população brasileira está envelhecendo. E a gente que contribuiu para esse país, para o estado do Rio de Janeiro, com a nossa força de trabalho, merecemos um pouco mais de respeito. E até das pessoas que são nossos governantes. Quando argui a inconstitucionalidade, o governador tem que pensar também que ele será um idoso. Hoje você está do outro lado do balcão, amanhã você está precisando disso. Então o papel de vocês é fundamental e acompanhar o trabalho legislativo de cada um de nós. Eu não sou deputado nesse momento, estou no governo do Cláudio Castro como subsecretário, mas a gente tem que observar e ver quem realmente fala a verdade, a gente pesquisar a nossa vida, as injustiças que a vida cometeu ou a política cometeu. Mas nós estamos na luta aí. E eu fico muito feliz de reencontrar você, conhecer seu pai, lutando pelos idosos. A gente precisa realmente de pessoas que olhem por nós, que somos idosos, e essa luta continua, essa luta não acabou não. Vamos conseguir a gratuidade no intermunicipal para o pessoal a partir de 60 anos, não é 57, é 60, tem alguém jogando na rede social isso. Então, irmão, fica com Deus, a gente está aqui nessa luta aí junto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Martins.